Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperte com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Como já vimos na reflexão anterior, algumas pessoas sustentavam o argumento que já estava a passar muito tempo em relação à vinda do Senhor. Eles diziam: Jesus disse que voltará, mas já passou tanto tempo, e estavam a duvidar que realmente Jesus viria. E eles então diziam: tudo estava como desde o princípio, desde a criação. E estas pessoas, portanto, estavam a duvidar da vinda do Senhor e estavam também a propagar esta crença. E aqui é onde o apóstolo Pedro então refere o problema que isto estava a ser, porque quando alguém tem uma crise de fé ou atravessa alguma dificuldade quanto à sua fé e a pessoa procura saber mais acerca deste assunto e fala com outros para aprender ou para esclarecimento, é uma coisa, mas quando começa a expressar as suas dúvidas como se realmente fosse facto, como se a sua dúvida fosse doutrina, aí começa o problema, porque o enfraquecimento vem aí. E como eu mencionei a semana passada, Pedro não diz que os cristãos estavam a duvidar da sua redenção em Jesus. O problema era que alguns estavam a duvidar da promessa do Senhor e a criar problemas com isso e que poderia afetar a firmeza da fé destes crentes. E é o que Pedro então comenta aqui. Ele não só comenta sobre o problema do enfraquecimento da fé, mas apresenta o argumento bíblico para mostrar que aquilo que Jesus disse será cumprido, e há outras passagens bíblicas, outras circunstâncias que devem ser tomadas em consideração, de modo a não dar largas à dúvida, mas antes firmeza à crença. Portanto, como Pedro diz, haviam alguns escarnecedores entre as pessoas, e como vimos a semana passada, a palavra escarnecedor significa zombador, mas no grego também significa falso ensinador, uma pessoa que ensina falsidades. Será importante então observar o contraste que Pedro faz logo no versículo 2. Ele quis lembrar-lhes das palavras ditas por quem? Ditas pelos profetas, os santos profetas, e estes são os profetas que viveram antes de Cristo. Portanto, há aqui uma referência ao que estava profetizado. E com este ponto, Pedro estava a dar bastante ênfase aos profetas, como ele também fez no primeiro capítulo de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Nós não vamos ler agora, mas se quiserem tomar nota, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, ele fala dos profetas que profetizaram acerca da vinda de Cristo. Eu comentei um pouco sobre isto a semana passada. E ele diz: estas pessoas procuravam até eles próprios indagar a que tempo viria Cristo, e tudo o que eles diziam acerca de Cristo, o Espírito de Cristo que estava neles, lhes dava a conhecer mais acerca de Jesus, e eles queriam saber. Então Pedro diz: as palavras já ditas pelos santos profetas, ou seja, as profecias, qual é o valor destas profecias? Elas cumpriram-se em Jesus. E portanto, se Deus falou no passado e isso cumpriu-se, não temos que duvidar daquilo que Jesus disse que é profético, porque as profecias do passado cumpriram-se, não temos que duvidar que elas venham a cumprir-se, elas vão se cumprir. Então Pedro diz estas palavras ditas pelos santos profetas e também o mandamento de nosso Senhor e Salvador
que é uma referência a Jesus. O que é que Jesus ensinou? O que é que Jesus fez? O que é que Jesus ordenou aos seus discípulos? Então Pedro apresenta estes argumentos, a profecia e aquilo que o próprio Senhor disse, do qual Pedro e outros apóstolos e ainda muitos discípulos que andaram com Jesus, que ainda viviam, eles davam testemunho disso. E depois Pedro diz, e também os vossos apóstolos. Reparem no versículo 2, as palavras ditas pelos santos profetas, pelo Senhor e Salvador, os santos profetas, Senhor e Salvador e os vossos apóstolos. Eu quero salientar aqui alguns aspectos quanto a isto. É uma referência ao ensino dado pelos apóstolos que foram formados pelo Senhor, ou seja, a escola, a aprendizagem dos apóstolos foi do próprio Senhor Jesus. Os vossos apóstolos que vos ensinaram as coisas que o Senhor deu. Há uma outra característica que é bom nós observar, que estes apóstolos não só tiveram contato direto com o Senhor e receberam as instruções do Senhor, mas também eram vossos apóstolos. Reparem na intimidade. Vossos. Como quem diz, não foi alguém que apareceu aí no mercado que vocês não conhecem, alguém que vocês nunca ouviram falar, que não sabe quem é essa pessoa e que disse algumas coisas e depois foi-se embora. Ele disse, os vossos apóstolos. Portanto, há aqui uma intimidade, há aqui um laço mais estreito entre os apóstolos que lhes falaram as palavras do Senhor e eles. E este aspecto é muito importante neste argumento de Pedro, que está a querer relembrar aos cristãos o que ele já tinha ensinado. E ele diz que é a segunda vez que vos escrevo. Se forem ver no versículo 1, ele faz esta referência. Portanto, há aqui uma insistência, há aqui uma necessidade que Pedro quer dar cobertura apostólica e falar com estas pessoas acerca disso. Portanto, estes leitores poderiam ver a diferença na autenticidade do ensino entre o que os apóstolos davam, a autenticidade do ensino dado pelos apóstolos e aquilo que os escarnecedores queriam ensinar, ou seja, os falsos doutores, como diz no segundo capítulo, 2 Pedro, capítulo 2, fala sobre os falsos doutores. Ele diz, em Israel houveram os falsos profetas, mas também entre vós haverá os falsos doutores, e nós já vamos ver um pouco mais acerca disto. Então, com estas palavras, Pedro está a encorajar estas pessoas. Lembrem-se destas coisas, lembrem-se disto, porque não é uma história de passagem, é um ensino que tem fundamento nas profecias, tem fundamento naquilo que Jesus disse e foi manifesto a vós por ensino, através do ensino dos próprios apóstolos. Portanto, reparem que o apóstolo Pedro não está a fazer referência ao sentimento. Quando a pessoa espera muito tempo e não vem o que esperamos, o que é que acontece? O sentimento é, isto não é para hoje, não vai ser para nós, eu estou a duvidar. E a pessoa associa aquilo que está a atravessar ao que está a sentir, é um sentimento. Não, eu não sinto que Jesus venha, eu não sinto isso em mim. Pedro não está a falar da base de sentimento, ele está a falar da base daquilo que já foi dito, foi declarado e comprovado pelas profecias que já se tinham cumprido, aquilo que o Senhor disse e a intimidade que eles tinham com os apóstolos, os vossos apóstolos, que estiveram com eles puderam ver, conviver com os apóstolos, pelo menos aqueles que passaram por aqueles lugares, porque nem todos os apóstolos foram todos ao mesmo lugar, eles foram por diversos lugares, levando a palavra do Evangelho. E então Pedro diz, vocês lembrem-se, há aqui um relacionamento que vocês têm e que tiveram ocasião para verificar a autenticidade daquilo que foi dito, que foi ensinado. Portanto, são argumentos importantes, que é importante para os nossos dias também hoje, porque em que é que nós fundamentamos a nossa fé? Qual é o fundamento da nossa crença? Onde é que vamos buscar substância que alimenta aquilo que nós acreditamos? É bom ter bons sentimentos e é bom os sentimentos serem ativos, mas terem o jugo da palavra de Deus, para que seja canalizado pela verdade bíblica. E este ponto é o que Pedro quer salientar para estes cristãos.
Mais adiante, Pedro comenta sobre estas pessoas no versículo 16, 2 Pedro 3,16, onde ele fala sobre pessoas a quem ele chama indotos. Portanto, estas palavras sem discernimento vinham de pessoas a quem Pedro diz que são indotos. Vamos ler o versículo 16, 2 Pedro 3,16. E Pedro aqui acaba de citar o apóstolo Paulo. Se forem ver no versículo 15, Pedro falou de Paulo, coisas que Paulo tinha escrito, e então ele diz no versículo 16, falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. A palavra indouto refere-se a pessoa que tem dificuldade de aprender ou pessoa que é ignorante. Fui ver ao grego o que é que significa esta palavra no grego para compreender melhor o que é que Pedro estava a dizer, e a palavra indouto realmente é pessoa sem doutrina, pessoa que tem dificuldade de aprender ou que é ignorante. Olha, eu vou dizer aos irmãos, há certas áreas de estudo da ciência que eu tenho dificuldade em aprender. Não estou para lá inclinado, mas há outras que tenho. E por não ter capacidade ou formação, ou por não poder aprender certas coisas, porque nunca estudei, nunca entrei naquele ramo, não significa que eu sou ignorante, significa que eu não conheço certas coisas. Mas um indoto, e como nós vamos ver, era por opção, nós vamos ver mais adiante, tinha dificuldade de aprender ou não sabia o que estava a dizer. Como não é bom estar a ensinar coisas que eu não sei, porque se eu ensino aquilo que eu não sei, eu vou induzir outros no erro. É importante eu ter cuidado com aquilo que eu ensino. E o Pedro está a dizer, estas pessoas indotas estão a falar o que não sabem. E era pessoa no qual não se podia depender, porque ele também diz que são pessoas instáveis, inconstantes. Ele usa a palavra inconstante, a palavra inconstante ou instável são palavras sinónimas. E eu estive a ver no grego aqui também, significa que é a pessoa que não está bem estabelecida. Um instável ou um inconstante é a pessoa que não está firme. E é interessante que a palavra no grego implica pessoa que não tem um bordão com que se firmar. Eu lembro, antigamente em Portugal, as pessoas de idade andavam muito com uma bengala, com um bordão, um pau, e aquilo usavam aquilo às vezes para se firmarem. É como hoje uma pessoa que usa uma bengala usa aquilo para se firmar. A pessoa instável é a pessoa que não tem onde se firmar. E Pedro diz, estes escarnecedores, estas pessoas estão aí a falar, até estão a torcer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, essas pessoas não sabem o que estão a dizer e nem têm onde se firmar. Portanto, Pedro enfatiza a origem destas heresias, destes maus ensinos. De onde é que vinham? Vinham de pessoas que não sabiam sequer o que estavam a dizer. E qual é o problema com isso? É que estava a influenciar outras pessoas. Porque, repare, se alguém diz, estamos à espera do Senhor, Ele disse que vinha e ainda não veio, talvez esta doutrina não esteja certa. E entra a dúvida. E quando a pessoa está tão ocupada com a vida que não tem tempo para pensar nestas coisas, começa a pensar, talvez ele tenha razão. Temos-nos preocupado que Jesus vem tão breve e já vai tanto tempo. Eles dizem, desde o princípio da criação as coisas estão na mesma. E Pedro diz, eles até se esquecem que o mundo de então foi criado por Deus, passou. De acordo com as profecias. Mais adiante irei falar um pouco sobre isso. Portanto, Pedro levanta todos estes argumentos para mostrar que aquilo que os escarnecedores estavam a dizer realmente não era correto, não era bíblico. Então, a palavra que Pedro depois usa é a palavra perdição, fim do versículo 16, inconstantes torcem geralmente ou igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Eu achei esta palavra perdição muito, muito interessante. O que é que significa a pessoa perder-se?
Eu achei interessante que a palavra no grego significa a pessoa cortada daquilo que podia ser. A palavra perdição no grego eu achei muito interessante. Significa ser cortado daquilo que podia ser. Quando a pessoa está nos caminhos de Deus, é filho de Deus, é filha de Deus, tem uma caminhada em comunhão com Deus, está a usufruir da presença de Deus, da provisão de Deus, mas se entra na perdição, essa pessoa fica cortada daquilo que podia ser. Vamos ver qual é o problema? Quando a pessoa se deixa levar por doutrinas que não têm fundamento na Bíblia. Há pessoas que dizem, não é impossível perder a salvação, Deus ama tanto, é impossível a pessoa perder a salvação. Aqui Pedro diz, a pessoa pode entrar na perdição, ou essas pessoas estão a falar de tal forma o seu fim será a perdição. Algumas versões dizem destruição. A palavra no grego implica deixar ou ser cortado daquilo que podia ser. E isto é o mesmo que dizer estagnar. É como se corta uma árvore pelo tronco e nunca mais cresce, perde a vida, nunca mais é aquela árvore que podia ser. E este é o efeito destas heresias que alguns estavam a espalhar. Portanto, Pedro enfatiza aqui a perca das pessoas, aliás, a perca daquilo que podiam ter em Deus. Eles não podiam estar a ignorar a palavra de Deus. Portanto, este pensamento liga-nos com um dos aspectos que Pedro queria salientar, não perder aquilo que eles já tinham recebido, não perder a sua firmeza, serem aquilo para o qual foram alcançados em Jesus. Ser aquilo para o qual fomos alcançados em Jesus. Porque se a pessoa perde a doutrina, ou se começa a ignorar a doutrina, entra nesse caminho. Portanto, o preço de dar ouvidos a falsos ensinadores é muito alto. Portanto, estes falsos ensinadores estavam a introduzir heresias destruidoras, negando a autenticidade da obra da redenção cumprida em Jesus. Nós podemos ver uma página mais atrás, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, onde Pedro diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Notemos, falsos doutores. A palavra doutores é traduzida da palavra didaskalos no grego, que significa pessoa, mestre no assunto sobre o qual ensina. Um mestre sobre a matéria que ensina. É a palavra no grego e muitas vezes é traduzido para doutores ou professores. É pessoa de instrução, mas neste caso Pedro diz que eles são falsos mestres, porque eles estavam a ensinar heresias. Porque quando se pensa num doutor nas Escrituras, é a pessoa que sabe o que está a ensinar. Portanto, Pedro é bem claro a dizer, são falsos doutores, falsos ensinadores. E é interessante que a palavra ensinador, quando pensamos num professor, os nossos professores que tivemos ao longo da nossa vida, vamos lá buscar essa imagem. Quando pensamos nos nossos professores, eram pessoas que sabiam o que estavam a ensinar. Pessoas competentes para nos ensinar. E é digno da honra desse título, professor. Está a ensinar bem. Mas Pedro diz aqui são falsos doutores, porque estavam a ensinar heresias. O que é que significa heresia? A palavra heresia realmente está relacionado com escolha ou opinião. Hoje em dia a palavra heresia significa uma pessoa que está enganada, tem uma falsa doutrina. E pode-se dizer isso até certo ponto. Mas a palavra heresia
está a começar a ser celebrado nos nossos dias, porque a palavra heresia significa escolha ou opinião. E nós vivemos numa sociedade que dá muito valor ao direito de cada pessoa ter a sua opinião. Como se a opinião fosse um credencial. E pessoas dizem, eu também tenho a minha opinião. Todas as pessoas podem ter a sua opinião, mas uma opinião só é válida se tem fundamento. Porque se a opinião não tem fundamento, pode ser qualquer história. Então Pedro fala nas heresias, ou diz que são heréticos, ou apresentam heresias, estão a dizer aquilo que é a sua opinião, não necessariamente o que é facto doutrinário, ou facto bíblico, ou facto profético. Eles estão a falar daquilo que é a sua escolha. Qual é o problema com isso? Hoje em dia, vivemos numa sociedade tão democrática nos direitos humanos e ser politicamente correta em tudo o que nós dizemos, que a pessoa quase que fica sem vocabulário, porque quase qualquer coisa pode ser mal interpretada como ofensivo, porque cada um tem o direito a viver conforme a sua escolha. É daí que vem a palavra heresia. Os irmãos estão a viver que hoje celebra-se a heresia? Porque a heresia é o direito à sua própria escolha, o direito à sua própria opinião, ou aquilo que a pessoa quer ser. E quando a pessoa quer ser uma coisa que não é segundo o Evangelho de Jesus, mas quer propagar essa ideia entre o corpo de Cristo, o que é que isso vai causar? Vai causar falta de firmeza naqueles que derem ouvidos a essas heresias. Portanto, estava em questão as pessoas ouvirem opiniões e deixar de ouvir a palavra. Esse é o efeito da heresia. E Pedro continua a dizer, portanto, é para a sua própria perdição. Esses falsos doutores, e a palavra perdição aqui no capítulo 2, que nós tivemos agora a consultar, 2 Pedro no capítulo 2, no versículo 1, a palavra perdição aqui é a mesma que no capítulo 3, versículo 16, a palavra perdição, deixar de ser aquilo que podia ser, ou é cortado daquilo que podia ser. Portanto, tem a ver muito com impedir o nosso destino em Jesus. E este ponto ficou bastante realçado no meu espírito e na minha mente, na minha alma, ao estar a meditar nestas coisas, e pensei realmente, quando a pessoa dá ouvidos a outras doutrinas, pode sacrificar o seu destino, aquilo que realmente pode ser em Deus, em Jesus. E eu sei que este pode ser um assunto um pouco controverso. Por exemplo, eu fui criado num ambiente muito mais restrito. Havia tanta regra, e alguém que saísse dessas regras era considerado um herege, não queria seguir a doutrina. Só que alguns aspectos da doutrina que nos eram apresentados como doutrina, não eram doutrina, mas tinha muito mais a ver com a cultura da ocasião. Não é que estivesse errado em termos de comportamento e de considerar as outras pessoas, porque hoje já não se considera tantas outras pessoas como é, pelo menos na minha infância. Um adulto, se chamasse a atenção a uma criança que se estivesse a portar mal, nunca era repreendido. Hoje, se repreendemos uma criança, já podemos contar com os pais à porta e trazem um pau atrás das costas para nos darem com ele. A sociedade mudou. Nesses aspectos são positivos, eu acho que são bons, aquele respeito, e eu fui criado nesse ambiente. Só que isso transferiu-se para a fé e como servir a Deus, e havia mais medo de Deus do que aquele respeito e amor para com Deus. E as pessoas não viviam numa liberdade, mas numa restrição, esperando que ao viver dessa maneira estavam a agradar a Deus. E isso não é realmente bíblico, porque estávamos a pôr de parte a graça de Deus. Portanto, eu sei que este é um ponto que pode ser um pouco controverso, talvez até um pouco polémico em alguns casos, mas a questão, Pedro não fica por aqui, é que Pedro diz, eles negariam o Senhor que o resgatou. Portanto, começa por duvidar da vinda do Senhor
ainda a um ponto que já começam a negar o Senhor que os resgatou. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Negar o Senhor que os resgatou. Ora, negar a nossa redenção é negar uma das doutrinas principais da Bíblia. No Velho Testamento, os judeus faziam aqueles sacrifícios de animais. Por que é que eles faziam aqueles sacrifícios? Os sacrifícios expiatórios, por exemplo. Realmente era um pouco para estarem cobertos pelo princípio da redenção, porque Deus não exigia a vida do pecador, mas aceitou a vida do animal no lugar do pecador. Daí a oferta expiatória. Se tirassem esses sacrifícios no Velho Testamento, já não haveria expiação pelo pecado e, portanto, não haveria redenção. Se tirarmos Jesus da história, não há morte redentora. Porquê é que Jesus morreu na cruz? Ele morreu por nós, por causa dos nossos pecados. Ele morreu para nos dar a nova vida, a salvação, dar um novo destino. E negar o Senhor que os resgatou é negar o facto da salvação. E pessoas hoje podem ir à igreja, podem dizer que acreditam em Jesus como quem acredita numa figura histórica. Eu nunca vi Bartolomeu Dias porque ele viveu há muitos séculos atrás, mas acredito que ele viveu porque a história fala-nos de Bartolomeu Dias, história portuguesa. E assim há pessoas que acreditam em Jesus como figura histórica, que influenciou a história do mundo, influenciou a cultura do mundo, mas preferem não acreditar no resgate, porque acreditar no resgate é admitir a necessidade pessoal. Porque se eu digo, eu precisei de ser resgatado por Jesus, eu estou a dizer, eu estava perdido, estava em pecado, estava em necessidade. Então, admitir que Jesus me resgatou é admitir que estava em falta e que eu precisei da solução que Deus me deu, que é a salvação em Jesus. Portanto, negar o Senhor que nos resgatou é negar a salvação. Então, havia todo este ambiente que estava a transtornar a crença daqueles primitivos cristãos e deixavam de andar no poder libertador da redenção, poder libertador da redenção que Deus deu a nós através da pessoa de Jesus. Se deixassem os caminhos do Senhor, deixariam de andar naquela comunhão com Deus, na provisão de Deus, naquela vida que Deus lhes tinha destinado. Conta-se que isto é um caso verídico, que Billy Graham teve um colega de ministério, faleceu há uns anos atrás aqui em Toronto, um homem que acompanhava Billy Graham e outros na pregação do Evangelho, e como sabem, Billy Graham faleceu, salvo o ano passado, teve um impacto mundial, durante muitos anos pregava o Evangelho, milhares de pessoas ouviam o Evangelho por intermédio dele, e este outro senhor acompanhou, mas chegou uma altura que ele deixou de acreditar em Jesus. Continuou a ensinar sobre a Bíblia, a falar sobre a Bíblia, mas deixou de acreditar em Jesus e tornou-se público. Eu estava a estudar na universidade quando saiu a informação que aquele homem, bem conhecido por ter sido um pregador do Evangelho, que negou Jesus. Passado uns anos, já na morte dele, perto da morte dele, perguntaram-lhe acerca de Jesus e ele disse: eu tenho tantas saudades de Jesus. Ele deixou Jesus e já no fim da sua vida ele reparou na grande falta que ele cometeu, o que ele perdeu. E todos nós corremos o risco de, por causa de circunstâncias que nós atravessamos, coisas que estão à nossa volta, às vezes é a fadiga da vida, é a luta da vida, problemas aqui, problemas ali, que a pessoa pode entrar num ponto, começa a duvidar, mas será que Deus ouve as minhas orações? Será que o Deus da Bíblia ainda existe? Será que esta história de Jesus é a verdade? E a pessoa pode desanimar e começar a entrar por um outro caminho e pensar, talvez não seja bem assim, eu vou continuar a ser um bom cidadão,
bom marido, boa esposa, bom pai, bom filho, bom empregado, ou bom colega de trabalho, ou vou continuar a ser isso. Mas talvez esta história do Evangelho não seja bem verídica. E quando a pessoa faz isso, perde aquilo que podia ser em Jesus. Perde aquilo que é em Jesus para ser outra coisa. Isto é o que Pedro ensina, então, quando está a falar sobre aqueles que criaram a dúvida sobre a vinda de Jesus. E nós estamos a viver um tempo em que isso está a ser praticado. Portanto, deixar as palavras ditas pelos santos profetas, ditas pelo Senhor e Salvador e pelos apóstolos, é perder a oferta da salvação em Jesus, que nos resgatou. Os falsos ensinadores faziam conforme o seu sentimento, seguiam à sua maneira as suas opiniões. Vamos ver 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 a 7. 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 a 7. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eles ignoravam voluntariamente, versículo 5. Vamos ver aqui a palavra herético ou heresia, ignorar voluntariamente. É a sua escolha ignorar o que aconteceu no passado. Eles voluntariamente ignoram isto, que Deus criou os céus e a terra, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, foi tirada da água, Deus criou, mas que pareceu pelas águas do dilúvio. Então, o que Pedro está a dizer, essas pessoas que duvidam da vida do Senhor, são como aquelas pessoas que duvidaram de Noé quando ele apregoou o dilúvio. Se formos a ver o que a Bíblia diz acerca de Noé, ele durante muitos anos apregoou ao seu povo que viria um dilúvio que iria destruir a terra, e as pessoas não acreditaram. Desde o princípio da criação houve terra, tudo está como desde o princípio. Imagino que eles terão dito isso a Noé. Então Pedro diz, estas pessoas que negam a vinda do Senhor, eles ignoram isto. Os céus e a terra foram criados, mas foi coberto pelo dilúvio, como Noé disse. E Jesus disse que viria, e as pessoas agora estão a duvidar que Jesus vem e estão-se a esquecer da autenticidade das palavras do Senhor. Será que o Senhor ensinou falsidades? Eles diriam que não, como nós também diríamos que não, porque Jesus ensinou a verdade. Por que então duvidar da verdade? Depois Pedro acrescenta, também os céus e terra vão ser destruídos pelo fogo. É uma profecia que será cumprida. Tem a mesma fonte, vem pelo Espírito do Senhor. Portanto, Pedro levanta estas questões para as pessoas verem que, afinal de contas, aqueles falsos ensinadores, aqueles escarnecedores, não o estavam a ajudar na fé. Não estavam a ajudar na fé, só estavam a criar dificuldades na sua firmeza nas coisas de Deus. Eu sei que às vezes é um pouco difícil quando a vida corre mal e as coisas não estão a sorrir para nós, digamos, ou quando a vida não sorri para nós e a pessoa entra no desânimo. Aqueles primeiros cristãos estavam a enfrentar situações dessas, porque na altura em que Pedro escreve, e Paulo escreveu e João escreveu, já havia uma perseguição à igreja. Muitos cristãos foram mortos por causa da sua fé em Jesus naquele tempo. Portanto, a perseguição de um lado e as dificuldades da vida, pessoas desanimavam. E Pedro quis encorajá-los a não perder a sua firmeza na fé, porque Jesus vem. Jesus vem. E Pedro quis encorajar estes cristãos a não perderem a sua firmeza.
Vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu te agradeço por Jesus, em quem temos a salvação. Senhor, nós vivemos num tempo em que há tanta heresia, mesmo em questões de fé, há aqueles que inspiram dúvida quanto à palavra de Deus. Senhor, e nesta manhã olhamos para a Tua palavra, olhamos para o Senhor. Senhor, e nós continuamos a declarar que Tu és a nossa fonte de segurança e de firmeza, e a Tua palavra é fiel. E assim, Pai, nós te rogamos que o testemunho do Espírito Santo continue sempre em nós, que o testemunho da Tua palavra continue sempre em cada um de nós. Senhor, que nas ocasiões de luta na vida, de desencorajamento, que tenhamos sempre o auxílio do Espírito Santo. Senhor, a iluminação da Tua palavra para nos firmar, para continuarmos firmes em Ti, Senhor. Abençoa os meus irmãos, Pai, que nesta hora em que há tanto transtorno, pessoas a sentirem o peso das dificuldades económicas, dificuldades sociais, Senhor, que tem afetado famílias, locais de emprego. Pai, que a Tua palavra continue a iluminar-nos, a alimentar-nos, a fortalecer-nos. Pai, rogo que cada um de nós possamos ser como luzes brilhantes neste mundo que está em trevas. E nós oramos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.